Eu quero falar com você de um tema muito especial hoje. O tema é: bons relacionamentos começam por você. Acho que essa frase você pode dizer para alguém, né? Olha, meu irmão, bons relacionamentos começam por você. Não é não? Os bons relacionamentos começam por mim. Por você. Só lembra ele aí. Ok, então abra comigo. Nós vamos ler aqui alguns textos. Romanos 12, versículo 18. Será que a gente tem esses versículos na tela, Fabi? De repente, acho que para facilitar, a gente põe uma sequência aí. Boa. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra Romanos 12, versículo 18. Se você está sem a sua Bíblia, você pode fazer a leitura diretamente na tela. O apóstolo Paulo disse assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. E o versículo 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém, gente? Próximo texto para nós lermos juntos. 1 Tessalonicenses, abra lá agora. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, vamos acompanhar aqui na leitura na tela. Assim a gente guarda bem, grava bem o texto. Vamos lá? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E o outro texto, Tiago, abra lá Tiago no capítulo 3, versículo 13 em diante, até o versículo 18. Olha o que é que diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é o que, gente? Confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o versículo 18: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Até aqui nossa leitura. Amém. O tema de hoje então é: bons relacionamentos começam por você. Quero pedir que nesse momento você tenha total atenção aqui mesmo, porque Deus vai falar ao seu coração. Não perca nenhum momento, nada. Não se distraia com nada, porque Deus já está falando e vai falar muito mais com você. De repente uma distração, né? Você de repente uma conversa, ou se levanta para alguma coisa. De repente você perde um momento tão importante que Deus queria falar tanto com você. Então vamos nos concentrar, porque o Senhor já está falando com a gente. Amém, queridos? Olha, como pastor,
Eu tenho percebido e tenho visto que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida vem dos nossos relacionamentos. As pessoas que eu atendo aqui na comunidade, quando conversam comigo, isso é nítido, é claro. A maioria esmagadora dos problemas que eu percebo das pessoas vem dos relacionamentos. A maioria dos problemas que nós vivemos tem uma raiz no outro. Tem uma raiz em alguém. Então, queridos, nós podemos concluir que se não fosse as outras pessoas, a nossa vida seria um mar de rosas. Acho que essa conclusão que mais ou menos a gente chega. Mas, a opção que nos resta seria viver sozinhos. E uma vida só dá até para a gente sobreviver fisicamente. Mas emocionalmente, nós seríamos derrotados. Emocionalmente, seríamos destruídos. Eu não sei aqui quantas pessoas aqui nessa manhã assistiram aquele filme conhecido, famoso, chamado O Náufrago. Quantos aqui assistiram O Náufrago? Assistiu? A maioria. Um filme já de alguns anos, muito famoso, com um ator conhecido, Tom Hanks. E ele está numa ilha sozinho, né, para aqueles que se lembram, e ele consegue sobreviver. Né? Ele consegue pescar, ele consegue sobreviver ao frio, ele consegue água para beber. Mas depois de um tempo, ele começa a ficar louco. Isso é interessante, porque ele começa a fazer de uma bola de basquete o seu companheiro, o Mr. Wilson. A bola de basquete tinha o nome, Mr. Wilson. E aí, queridos, quando ele perde aquela bola, quando ele perde o Mr. Wilson, companheiro dele, o amigo dele, ele chora. Quer dizer, fisicamente ele estava sobrevivendo, mas emocionalmente ele estava destruído. Há uma frase de Jean-Paul Sartre que ele diz o seguinte: o inferno são os outros. Vamos repetir essa frase? Olha, essa frase tem um sentido porque é o seguinte. Porque, na verdade, os outros são o nosso problema. E nós somos o problema do outro. É mais ou menos assim que funciona a dinâmica da nossa vida. Quando eu leio o inferno são os outros, eu penso no seguinte, que isso significa que eu sou livre. Significa, meu irmão, que você também é livre. Significa que você não tem como controlar o outro. Você não tem como controlar. Eu não consigo te controlar. E você também não consegue me controlar. Não tem como. Significa que você vai fazer muitas coisas na vida que vai desagradar pessoas. Vai ter gente que não vai gostar. Assim como eu também. É isso que significa. Então, eu não tenho como controlar a liberdade do outro. E o outro não tem como controlar a minha liberdade. E por a gente não conseguir controlar a liberdade um do outro, aí então nasce conflitos. Nasce problemas nas nossas relações. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Nós não podemos viver sozinhos, isolados. Inclusive a Bíblia diz, né, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós precisamos sim uns dos outros. Nós precisamos de quem, queridos? Uns dos outros. Agora, é nesse conflito, e é nesse conflito que nós vivemos, que nós estamos sempre vulneráveis a sermos feridos e a ferir o outro. Aqui, com certeza, todos nós fomos feridos e já ferimos alguém. Não é verdade, irmãos? Todos nós. Ninguém pode dizer aqui, não, eu nunca fiz nada. Eu nunca feri ninguém.
né? Eu nunca falei algo que machucou alguém. Não, ninguém pode dizer isso, porque todos nós ferimos pessoas. E todos nós também fomos feridos. Então essa frase aí do Jean-Paul Sartre tem um fundamento. O inferno são os outros. Nós somos o problema dos outros e eles são o nosso problema. Agora, quando a gente fala, queridos, de relacionamento, nós estamos falando da nossa existência social. Todos nós vivemos problemas, como eu disse, de relacionamento. É problema conjugal, né? Marido com a mulher, da mulher com o marido. É um problema com os filhos, é problema com os pais, é problema com os companheiros de trabalho, é problema nas nossas amizades. Enfim, nós vivemos conflitos com as pessoas em geral. E às vezes, um problema numa área da nossa vida acaba interferindo na outra área da nossa vida. Às vezes, você está com um problema lá no seu trabalho que acaba interferindo na sua família. E você acha que você está com um problema na família, mas na verdade o problema é no trabalho. Ao contrário, acontece a mesma coisa. Às vezes, você está com problemas familiares, é na família, que acaba interferindo no trabalho. E você acha que o problema é o trabalho, mas não é. O problema é que você está enfrentando dificuldades na sua família. Isso acontece. Agora, nessa mensagem eu quero deixar aqui um chão para vocês, como base, dois pensamentos importantes. Vamos ver aqui dois pensamentos importantes para dar sustentação naquilo que eu quero falar com vocês ainda nesta manhã. Olha só o primeiro pensamento. Todos nós somos incompreensíveis, mas por outro lado, somos muito iguais. Vamos repetir isso juntos? Vamos lá. Todos nós somos incompreensíveis, mas por outro lado, somos muito iguais. Ou seja, todos nós temos aquela sensação de que ninguém nos compreende. Todos nós aqui. É o filho, por exemplo, que está numa discussão com os seus pais, o adolescente que discute com os pais. E ele diz assim: ninguém me compreende nessa casa. Você já ouviu essa frase ou não? É a mulher que não aguenta mais. Tem que dar atenção para os filhos o dia inteiro, a dinâmica, a correria do dia a dia, e tem que dar atenção para o marido, aquela correria o dia todo, e ela chega a um ponto que ela fala assim: meu Deus, ninguém me entende nessa casa. É claro que isso não acontece com as mulheres dessa comunidade, né? E os homens também. Agora, essa frase, ninguém me entende, essa frase, ela tem realmente o seu lado certo, porque, na verdade, ninguém mesmo nos entende. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Nós somos únicos. Então, quando você contar para alguém os seus problemas, suas dificuldades, quando você contar para alguém os seus traumas, as suas dores, o outro, por mais que ele se esforce, ele nunca vai conseguir te entender completamente. Nunca vai conseguir. Algumas coisas para esta pessoa nem vão fazer sentido. É mais ou menos assim. É como você mostrar o seu álbum de casamento, o seu filme de casamento, para alguém que não estava lá. Inclusive, se tem uma coisa que... se tem uma coisa que é ruim, é isso. Camarada chega assim: olha, eu quero te mostrar o álbum e o vídeo do casamento, aquele vídeo de 2 horas. Fala, Jeová. Aí você fala isso para alguém: eu quero te mostrar, mas aquela pessoa não conhece. Aí você começa: tá vendo? O Marcos falou com o João, e o Marquinhos depois falou com a Maria. Quer dizer, mas quem é? Quer dizer, não sabe quem é, mas olha o enfeite, olha não sei o quê, porque igreja assim. Quer dizer, aquilo tem sentido, é para você. Você estava lá, mas quem não estava lá não tem o menor sentido. Não vai conseguir te compreender completamente. Estou falando besteira ou não? Ah, tá. Então toma cuidado com esse negócio de ficar mostrando filme de casamento, meu irmão.
te mostrar 1970, gravei o casamento lá e agora quero te mostrar 3 horas de... Meu Deus do céu. Ninguém merece. Agora veja bem, por outro lado, como eu disse, ó, nós falamos que nós somos incompreensíveis, mas por outro lado nós somos muito iguais. Por quê? Nós temos coisas, eu tenho coisas na minha vida que eu passo que você não vai me entender. É verdade. Agora tem outras coisas que você imediatamente vai sim me entender. E até mesmo se identificar. É por isso que a gente chora com filme. A mulherada que põe lá no cinema um filme romântico chora, né? A gente chora com filme, por quê? Porque a gente se identifica com aquele filme. Isso acontece com filme, isso acontece com músicas, isso acontece lendo livro, isso acontece ouvindo uma pregação. Tem gente que depois de uma pregação fala comigo, Ronaldo, como é que você acertou minha vida? Você falou tudinho que eu estou vivendo. Alguém contou para você a minha vida? Não. Ninguém contou. Acontece que eu estou falando, existem coisas que eu falo, experiências que eu estou dizendo, que você diz, meu, isso tem a ver comigo. Às vezes eu falo coisas aqui na frente que você vai dizer o seguinte, esse aí que ele está falando sou eu. Essa é a minha vida. Essa é a minha história. Então faz sentido, você se identifica. Tá certo, gente? Até aqui? Olha outra verdade aqui importante. Olha só, a nossa linguagem será sempre insuficiente para transmitir o que está na nossa alma. Vamos ler juntos, vamos lá, vai. A nossa linguagem... Porque, queridos, a nossa linguagem é muito pequena, é muito limitada. A nossa linguagem é muito imperfeita para transmitir tudo aquilo que nós estamos sentindo. Inclusive, nós temos dificuldades para nos expressar nos nossos relacionamentos. Nós somos ainda amarrados, nós somos travados. É aquela relação de marido e mulher, por exemplo, que quando o marido chega em casa, a mulher pergunta, e aí, tudo bem? Tudo. Como é que foi o seu dia? Legal. Alguma novidade no trabalho? É. Vamos fazer hoje o quê? Vamos sair? Não sei. É uma linguagem curta, é uma linguagem limitada, nós somos travados. E aí que eu vejo a importância da igreja, queridos, porque a igreja é um lugar de formação. A igreja é um lugar do quê, irmãos? De formação. Então veja bem, eu entendo assim que as suas crianças, os filhos de vocês estão naquela salinha, não é para passar tempo, para que você fique aqui ouvindo o pastor falar. Lá é um lugar de formação. Aqui dentro é um lugar de formação. Formação de quê, você me pergunta? Formação de gente que saiba se expressar. Formação de gente que saiba se expressar em grupo. Gente que fala da sua espiritualidade, dos seus sentimentos, daquilo que está na sua alma, das suas dores. Que encontra um espaço aqui neste lugar para falar com Deus como nós falamos. É verdade, mas ao mesmo tempo falar sobre Deus, sobre si mesmos, para os outros. Esse é um espaço que a gente tem. Ok? Agora vamos lá, vamos pensar junto, vamos trabalhar, vamos aprofundar nesse assunto aqui que eu quero compartilhar com vocês. De onde que surgem os conflitos de relacionamento? Aonde que surgem os conflitos? Veja bem, e aí se você quiser anotar, irmãos, faça isso, é legal. De repente, celular, você bate foto da tela. É bacana para você levar para sua casa, meditar com calma. E eu tenho certeza que Deus está falando com você e vai falar muito mais. Amém, gente? Então, aproveite aí, anote, porque vai ser bênção para a sua vida. Veja bem, de onde surgem os conflitos de relacionamento? Primeiro lugar, nós confundimos desejo com necessidade. Vamos repetir isso? Nós confundimos desejo com necessidade. Muitos dos nossos problemas de relacionamento é porque nós confundimos desejo com necessidade. É mais ou menos assim. O dia está calor, sol estourando lá fora, quente demais. Aí eu digo assim, puxa vida, eu quero tomar uma Coca-Cola bem gelada. Isso é desejo ou necessidade? Isso é um desejo, porque necessidade é água. A água eu preciso tomar.
Mas o desejo que eu estou tendo naquele momento é tomar uma Coca-Cola bem gelada, trincando. Claro, agora no almoço com uma boa picanha mal passada. Picanha é desejo ou necessidade, irmãos? Necessidade, para mim é. Depende. Por exemplo, é a mulher quando vai no shopping e ela diz o seguinte: eu tenho que ter essa bolsa. Como vocês são espertos demais. Eu fiz a brincadeira, vocês pegaram o gancho da minha brincadeira pra... Eu tenho que comprar aquele sapato. Olha, a real, queridos, é que você não tem que comprar. Não tem que. Você deseja comprar. É outra coisa. Eu tenho 30 bolsas em casa. É necessidade do quê? Pensa bem. Não, então não é uma necessidade, é um desejo. Mas, gente, espera um pouquinho só. Não estou falando contra isso. Só estou mostrando para vocês o que é desejo e o que é necessidade. Você pode comprar a bolsa que você quiser, não tem problema nenhum. Só estou mostrando para você que isso é um desejo. Você não tem que ter a bolsa. Você deseja ter essa bolsa. É diferente, é outra coisa. Aí o gancho que eu faço é o seguinte. Por que então alguém cria problemas no relacionamento com o outro? Por quê? Porque nós queremos muitas vezes impor nos outros os nossos desejos. Ou seja, você tem que cumprir os meus desejos. Você tem que cumprir os meus desejos. Olha, você precisa entender que eu sou uma pessoa carente e você precisa suprir a minha carência. É assim que nós falamos, é assim que nós agimos, mas a verdade é que ninguém tem que suprir carência de ninguém. A minha carência sou eu, Ronaldo, que preciso me resolver nela. A sua carência, quem tem que se resolver nela é você, não é o outro. Não jogue essa carga no outro, porque é você. Nós não podemos, queridos, impor sobre as pessoas as nossas carências. Você não pode fazer isso com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. Se resolva você nas suas carências. Olha algumas frases enganosas. Olha só algumas frases enganosas que eu anotei. Tem gente que fala assim, ó. Olha, eu me casei com ela, mas ela não supre as minhas carências. De repente você já falou isso, Ela não supre. Ah, você tinha a obrigação de suprir as minhas carências. Você tinha a obrigação. Eu me casei com você para você me completar. Isso é uma frase totalmente enganosa. Porque nós precisamos entender que ninguém completa ninguém. Ninguém completa ninguém. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos únicos. Então ninguém completa ninguém. Como é que uma pessoa que não entende você completamente vai te completar? Como? Se as pessoas não nos entendem completamente, porque somos seres únicos, como é que elas vão nos completar? Então, as nossas carências emocionais e afetivas, queridos, nós precisamos nos resolver nelas. E quando a gente não se resolve nelas, nós temos problemas nos nossos relacionamentos. Então, de onde que surgem os conflitos de relacionamento? Porque nós confundimos desejo com necessidade. Ok, irmãos? Segunda coisa que eu quero deixar para o teu coração, de onde surgem os conflitos de relacionamento? Nós não aplicamos nas nossas relações a regra de ouro. Vamos repetir juntos na tela? Vamos lá. Essa expressão aqui que eu peguei, essa expressão regra de ouro, ela se aplica a uma verdade da Bíblia, mas não somente da Bíblia. Essa regra de ouro, ela também está contida em todas as religiões e em todas as filosofias do bem.
o que seria essa regra de ouro? Então vamos ver algumas frases aqui de alguns filósofos. Olha só que interessante algumas frases. Veja na tela. Confúcio, ele disse, vamos ler juntos? Nunca imponha aos outros o que você não escolheria para si mesmo. Outra frase, os faraós do Antigo Egito diziam, aquilo que você odeia que seja feito a você, não faça ao próximo. Epiteto, o que você não gostaria que acontecesse com você, não faça com os outros. Sócrates, tem sido demonstrado que ferir aos outros não é justo em lugar nenhum. E Jesus, lá em Mateus 7,12, o que ele disse? Vamos ler juntos agora? Vamos lá. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e o quê? E os profetas. O que é que significa isso? Esta é a lei e os profetas. Eu acho engraçado que tem algumas expressões na Bíblia que a gente deixa de lado, né? Mas é interessante, esta é a lei e os profetas. O que quer dizer isso? O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus aqui está querendo dizer que é o resumo de tudo. Das leis e daquilo que os profetas falaram. Se pudesse fazer um resumo de tudo, da lei e daquilo que os profetas disseram, se condensa nessa expressão que é uma regra de ouro dos nossos relacionamentos. Qual é a regra de ouro? Foi aquilo que Jesus disse. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Agora, os problemas, queridos, surgem porque nós sempre achamos com mais direito do que o outro. E aí surgem os conflitos. Se eu, por exemplo, na minha casa, se eu chegar em casa e eu me achar o mais privilegiado da relação, não, aqui em casa eu sou o pastor Ronaldo Bezerra, gravo os CDs, saio para cantar nas igrejas, então eu sou privilegiado aqui. Se eu começar a ter esse entendimento de que eu sou privilegiado na minha relação com a minha família, logo eu vou pensar o seguinte, que é a minha família que tem que correr atrás de mim, é a minha família que precisa vir até mim, me satisfazer, me servir, correr atrás de mim. Por quê? Porque o mundo nasceu no meu umbigo. É isso que eu vou começar a achar. Ou seja, eu vou começar a pensar o seguinte, que eu sou o centro do universo e o mundo me presta favores. Glória a mim, louvado seja eu. Agora, isso tem a ver também, não só nas relações nossas dentro de casa, mas no trabalho, né, com os companheiros de trabalho, na faculdade, as nossas amizades, na igreja, no G100. Uma das coisas que eu fico observando no G100, queridos, é que tem gente o seguinte, precisam vir atrás de mim. Ninguém vem atrás de mim. Essa é a frase que mais eu ouço. Por mais que você faça alguma coisa, a pessoa sempre acha que não estão indo atrás dela, que não estão cuidando do jeito que deveria cuidar. Por quê? Normalmente essa pessoa que faz esse tipo de declaração, ela se acha o centro do universo. O mundo nasceu a partir do umbigo dela. Todos aqui têm que ter atenção ao Ronaldo. Só olhar para mim. Então essa é uma ideia, queridos, equivocada. Então, quando nós não olhamos para esta regra de ouro que eu citei aqui para vocês, as palavras de Jesus, quando a gente não olha para essa regra de ouro nas nossas relações, o que acontece? Nós magoamos as pessoas, nós machucamos as pessoas, nós ferimos as pessoas. Por quê? Porque nós criamos relacionamentos unilaterais e não de mão dupla. É só para mim, nunca é para o outro. Então tome cuidado, é por isso que a gente cria problemas de relacionamento. Terceira coisa importante para a gente pensar aqui nesta manhã. Por que nós criamos problemas nas nossas relações? Vamos ver juntos aqui, ó. Vamos lá. Nós acreditamos que temos o direito de estar certos e queremos fazer esse direito valer sobre o outro. É quando a gente diz o seguinte, olha, é o seguinte, ó, eu estou certo, vocês estão tudo errado aqui. Você está errado. Porque sempre nós achamos que o outro que está errado.
Nós não, nós temos a verdade, inclusive a nossa verdade absoluta. É o outro que erra. É sempre o outro que falou ou que não falou. É sempre o outro que fez ou que não fez. Então, quando os dois lados se acham que estão certos, aí é justamente nesse ponto que nasce um conflito, porque ninguém quer abrir mão do direito de estar certo. Daí nascem as guerras no mundo. E ninguém quer abrir mão de nada. O problema, queridos, é quando a gente acha que a nossa maneira de organizar o mundo é a correta e ainda quer impor isso sobre os outros, surgem os problemas. A gente tem uma ideia de mundo na nossa cabeça e a gente acha que essa ideia de mundo que a gente criou é uma ideia correta. E quem não se encaixar nisso, quem não entrar nessa ideia de mundo, então a gente simplesmente separa, a gente deixa de lado. Uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, queridos, são as nossas discussões. Quando a gente vai discutir alguma coisa com o marido, com a esposa, né, com os filhos, a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes eu percebo monólogos. E eu vou dizer para vocês que 2 monólogos não fazem um diálogo. Repita isso comigo. 2 monólogos não fazem um diálogo. Não faz. Sabe que eu vou explicar para vocês por que eu estou dizendo isso. Porque o que acontece é o seguinte: quando o outro está falando, a gente não está dando atenção para aquilo que ele está falando. Ele está falando e a gente está lá só olhando para ele, mas não dá dando atenção. Por quê? Porque a gente já tem o discurso pronto. Já sei o que eu vou falar, então não importa o que ele tem para dizer para mim. Porque eu já sei o que eu tenho que falar. E aí, queridos, então a gente não ouve o outro, a gente diz o que a gente quer falar. Sabe por quê? Porque a gente diz assim, eu tenho que dizer isso para você. Eu tenho. Observa essa expressão, eu tenho o quê? Observa essa expressão. Eu tenho o quê? É assim que a gente age muitas vezes, por isso que nós trombamos nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a gente se acha no direito, nós não ouvimos o outro, porque eu tenho que dizer para você. Eu tenho que te dizer. E aí então vira conversa de louco, hein? Vira uma conversa de doido, são 2 pessoas falando, mas um não ouve o outro. Então, queridos, a habilidade, guarda isso que eu vou dizer, a habilidade de ouvir o outro requer de cada um de nós a capacidade de dizer ao outro, você pode estar certo sim, e eu sim o errado. E como a gente, infelizmente, não abre mão das nossas verdades, a gente não ouve o outro. Isso é muito triste. Então, inclusive, olha só, esse é o problema, eu estou dizendo isso para vocês, mas esse é um problema da igreja evangélica brasileira. Esse é um problema do mundo religioso evangélico. É um problema horrível. Por quê? Porque nós não queremos ouvir ninguém. O crente evangélico não quer ouvir ninguém. E por que não quer ouvir ninguém? Porque o crente tem a resposta certa para tudo. Ele tem as verdades absolutas. Então, para que eu vou ouvir o fulano lá de fora? Se eu sou crente em Jesus, inclusive Jesus frequentaria a minha igreja se ele estivesse aqui. Se Jesus estivesse vivo, olha, a igreja que ele frequentaria, Rua Eponina 390, Vila Carrão. Porque aqui nós somos os detentores da verdade absoluta da palavra de Deus. Aleluia. Então, esse é o problema do crente evangélico. Não ouve ninguém. Nós não estamos dispostos, porque a gente sempre acha que nós estamos certos. E aí, quem é que vai falar alguma coisa pra gente? Quem? Ninguém. Ninguém consegue falar nada para nós, porque nós somos os donos da verdade. A verdade é que a gente não ouve ninguém e ainda prepara um argumento para invalidar o que o outro está dizendo. Aí agrava a coisa mais. E essa arrogância que nos distancia do mundo, gente. Essa arrogância, eu espero que isso não, essa doença, essa arrogância não esteja no seio da nossa comunidade. Mas que possamos agir como igreja com humildade, ouvindo as pessoas, ouvindo o que eles têm para dizer. Porque essa arrogância que existe nesse mundo religioso é o que o isola do mundo. Tá certo, gente? Vamos continuar. Número 4. Veja bem, olha só um outro problema. Nós não nos damos conta de que na comunicação, às vezes, não valem os argumentos. Mas a forma de falar conta muito. Vamos repetir juntos aqui, queridos? Vamos lá, me ajude.
nós não nos damos conta de que na comunicação, às vezes, não valem os argumentos. Mas a forma de falar conta muito. Às vezes, na nossa comunicação, não é o argumento que conta, mas é o jeito que você fala. É a maneira como você aborda. Se você chega gritando, o que você tem para dizer, o outro já nem ouve mais, porque você gritou. Que tem gente assim, que já chega... Minha mulher não me ouve, Ronaldo. É óbvio, você chega gritando, pô. Meu marido não me ouve, meus filhos não me ouvem. Por quê? O camarada chega gritando dentro de casa. Então, a forma da comunicação é muito importante. É justamente o tom de voz, é a doçura, é a maneira amorosa de falar as coisas, é a maneira de falar, gente. Muitas vezes a comunicação se quebra, não é porque um está certo e porque o outro está errado, mas se quebra porque a forma da comunicação, como ela se deu, foi um empecilho para que houvesse uma boa conversa e um bom relacionamento. Então esteja atento a isso, porque se falarmos o que é certo no tom errado, a gente peca. Falar o certo no tom errado é pecado e a gente perde a razão. Eu tenho aprendido o seguinte, que eu cometo os meus maiores erros na vida quando eu tenho razão. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente tem razão, a gente se perde. A gente acha que pode falar com as pessoas do jeito que a gente quer. Eu estou cheio da razão. Então a gente vai naquela abordagem. Esse camarada está perdido na minha mão. Eu estou aqui com ele na mão. Hoje eu pego ele. A gente tem razão. Hoje eu vou afrontar aquele camarada. Vou encostar ele na parede. Ele vai ouvir umas verdades. Meu irmão, isso é pecado. Quando você faz isso, você está cometendo um pecado. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler na tela aqui juntos. A resposta: branda. Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Por isso que a Bíblia nos ensina, mostra pra gente que nós devemos ser mansos, suaves, amorosos. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus era assim. O melhor modelo para você seguir, modelo de Jesus. Quantos querem ser parecidos com Jesus aqui? Deixa eu ver. Gente, não tem erro. Ronaldo, como é que eu tenho que agir na minha vida? Simples, olha para Jesus e veja como ele agiu. Não, mas e Moisés, aquele dia que ele matou um cara lá? Não! O seu modelo, meu irmão, o modelo perfeito é o modelo de quem? De Jesus. Você quer saber o que é que Deus se agrada? Olha para Jesus. Você quer saber qual é o melhor comportamento para você ter? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque é interessante, Jesus era assim, ele era amoroso. Ele falava de maneira suave. O jeito de Jesus falar, queridos, cativava as pessoas. Cativava as crianças. As crianças se aproximavam de Jesus porque ele era doce. Criança não gosta de gente chata, é ou não é? Olha, você quer saber? Já falei aqui, vou repetir. Você quer saber se é chato? Se aproxima de uma criança, se ela fugir de você, meu, carimbado, chato. Não tem erro. É simples. Esse é um termômetro. Criança é um termômetro pra gente. Se criança, você começa a chegar, ela começa a olhar para trás, ai meu Deus. Ai meu Deus, né? E Jesus, as crianças se encantavam com Jesus. Jesus falava, a maneira de Jesus falava cativava as crianças, os homens, as mulheres, os velhos e os não religiosos também. Nas palavras de Jesus havia doçura de alma, havia ternura do coração. Agora, quem começa uma conversa no tom acima, quem começa uma conversa num tom impositivo, quem começa uma conversa num tom arrogante, vai ter problema de relacionamento. Quem começa uma conversa cobrando, a pior coisa, gente, é cobrança. Tem gente assim que fala assim, por que você não me ligou? Você me ligou? Não, não liguei. Então o que você está me cobrando? Tem gente que gosta de cobrar os outros o que não faz. Por que você não me abraçou? Faz tempo que você não me abraça, mas você me abraça? Não, então por que você está me cobrando? Faz sentido ou não, irmãos? Porque senão a gente fica cobrando um ou outro e não tem o menor sentido.
Só cobre alguém se você faz. Se você não faz, não tem o menor sentido você cobrar. Mas vamos para a última parte dessa mensagem para a gente encerrar e orarmos. Vamos para a última parte. Olha lá. Como construir relacionamentos saudáveis? Quantos querem construir relacionamentos saudáveis aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? Diga amém. Então olha só, vamos lá. Vamos pensar aqui algumas coisas. Primeiro, vou algumas dicas aí, ó. Veja onde entram os relacionamentos na sua lista de prioridades. Vamos repetir juntos, queridos? Vamos lá, me ajuda. Veja onde entram os relacionamentos na sua lista de prioridades. A mensagem do reino de Deus, a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus é nos ensinar a ter prioridades na vida. Essa é a mensagem de Jesus. Se a sua prioridade na vida, por exemplo, é ganhar dinheiro, é ter uma carreira profissional brilhante, é ter fama, sucesso, então, se a sua prioridade é essa, então as pessoas para você, elas serão úteis ou inúteis. Serão necessárias ou desnecessárias. Serão convenientes ou inconvenientes. Mas relacionamento mesmo, você não vai ter. Por quê? Porque a sua prioridade não são as pessoas, são as coisas. E quem ama coisas não ama pessoas. Por quê? Porque coisas e pessoas não combinam. Não combinam. Ou você vai amar as pessoas ou você vai amar as coisas. A sua relação com as coisas, ela pode se tornar uma relação eu isso. Não, eu tu. E com as pessoas, eu isso. Essa pode ser a nossa relação. Ou seja, eu trato você como coisa. Eu trato as coisas como pessoa. E esse não é modelo bíblico. Porque Jesus não fez isso. Ele veio ao mundo para morrer não por coisas. Jesus não veio morrer por prédios, por carros, por fortunas, por riquezas. Não. Jesus veio a este mundo para entregar a vida dele por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o nosso Deus, Pai amoroso, ama a mim e ama você. E é por isso que nós precisamos aprender, queridos, a amar aquilo que Deus ama, a valorizar aquilo que Deus valoriza. Aleluia, queridos, aleluia. Aí eu pergunto para você, qual é a sua prioridade na vida? Qual é a sua prioridade? Você tem amigos? Hein? Você tem mesmo amigos? Quem são os seus amigos? Você tem nome aí para dar? Quem são os seus amigos? Qual o valor que você dá para esses seus amigos? Vou perguntar mais. Os seus filhos são seus amigos? Hein? Sua família? Certa vez Jesus disse, né? Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, está na tela, diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos ganharam muito dinheiro, muita fortuna, muitas riquezas, mas perderam os amigos. Perderam os amigos na igreja, na família. E o pior é que perderam o primeiro amor. O que adianta, queridos, a gente ter todas as riquezas deste mundo e perder a capacidade de amar a Deus, que é o maior de todos os mandamentos? O que adianta, queridos? De repente, hoje, nesta manhã, de repente você se diz um cristão. Você fala, eu sou cristão. Mas a verdade é que você é frio, porque o seu projeto é outro. Na verdade, você diz que você é um discípulo de Jesus, mas você não tem relacionamento com Ele. Você não é amigo dele. E saiba do seguinte, Jesus priorizava relacionamentos. Jesus priorizava pessoas. Quem é que Jesus priorizava, gente? As pessoas, ao ponto de certa vez ele mesmo falar para os discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, vocês são os meus amigos. Olha que figura linda. Eu e você fomos chamados para ser amigos de Deus. Quer ser amigo de Deus? Amém. Agora, observe esse ponto, essa verdade. Veja, se você quiser construir relacionamentos saudáveis na sua casa ou fora de casa, né, no seu trabalho, enfim,
observe esse aspecto. Veja onde entram os relacionamentos na sua lista de prioridades. Segundo, veja bem. Segunda coisa, cuidado com a arrogância. Cuidado com o quê, irmãos? Cuidado com a arrogância. Cuidado com as suas alucinações onipotentes. Cuidado com isso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque você não é tudo aquilo que você pensa que você é. Você não é. Você não tem todo o poder que você pensa que tem. Você não merece toda a atenção que você acha que merece. Você não merece toda a atenção do mundo. Você não merece luzes e holofotes sobre a sua cabeça. Não. Saiba nesta manhã que o mundo não gira em torno de você, meu irmão. E é justamente esse é o sentimento que a gente precisa ter dentro da gente, queridos. Nós precisamos nutrir esse pensamento diariamente. Eu, Ronaldo, sou um mortal. Eu, Ronaldo, sou um mortal. Eu não sou o todo-poderoso que precisa de todos os holofotes em cima de mim. Esse é o sentimento que nós precisamos ter todos os dias. Porque nós aqui, queridos, nesta comunidade, por exemplo, nós não nascemos para ser estrelas do mundo evangélico. Nós não nascemos para isso, mas nós estamos aqui para amar e para servir a Deus e as pessoas. Diga aleluia. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não se tornar arrogante. Tenha muito cuidado com isso, para você não se tornar um arrogante nos teus relacionamentos. Tem gente que diz o seguinte, olha, o papo é o seguinte, eu sou assim, vou continuar assim, não mudo, vou morrer assim, porque sou filho de espanhol. Nada contra os filhos de espanhol aqui. Mas tem gente que pensa assim, é um arrogante. Não, eu vou ser assim até o final. Eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, eu não mudo, vai ficar assim até o fim. E é por causa da arrogância que os relacionamentos são destruídos. É por causa da arrogância que muitos relacionamentos são desfeitos. Infelizmente você sabe disso. O problema, sabe qual é, queridos? É quando nós atropelamos os outros, porque nós nos achamos onipotentes. Achamos que somos o todo-poderoso. Mas cuidado quando você atropela alguém, porque o mundo dá voltas. O mundo o quê? Dá voltas. Não troque a sua família, não troque os seus relacionamentos, os seus amigos, em nome de uma aventura de viver. Porque se você realmente quer ser feliz, meu irmão, você precisa andar por um outro caminho. Não troque isso em nome de uma felicidade que não existe. E por isso, então, você vai atropelar quem estiver pela frente. Quem estiver pela frente, que se cuide, que eu vou atropelar em nome de Jesus. Tem gente que usa o nome de Jesus ainda. Para eu alcançar os meus objetivos na vida, eu não estou nem aí. Estou nem aí, diz a música. Vou atropelar. Não, queridos, deixa eu dizer para você algo importante. Ninguém é feliz construindo sua felicidade em cima da infelicidade do outro. Ninguém é feliz assim. Você não vai ser feliz assim. Você quer ter um relacionamento saudável? Quantos querem ter? Seja o primeiro a se humilhar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Então, não queira sempre estar certo numa relação. E quando você errar, aprenda a ser mais humilde e acerte a sua parte. Peça perdão da sua parte. Porque eu fico pensando, se numa relação as duas partes pensarem assim, agirem assim, estiverem dispostas a uma boa conversa, a um bom diálogo, dispostos a se perdoarem, os conflitos vão ser resolvidos. Vocês sabem disso. Terceiro, e vamos caminhando para o final. Terceiro, vamos lá, gente. Se um relacionamento terminar, tente preservar pelo menos o quê? A decência. Vamos lá, mais forte, vamos lá. Leia. Essa é uma outra dica para você. Deixa eu dizer para você que isso aqui é importante. Há determinados relacionamentos que podem acabar. É verdade ou não? Às vezes uma sociedade entre pessoas que é desfeita. Às vezes amizades. Às vezes um casamento.
Pode acabar. Veja o que eu vou dizer. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao divórcio, à separação. Eu não estou falando isso. Ok? Não é isso. Mas eu estou dizendo de chão da vida. Estou falando de realidade da vida. Porque há relacionamentos, inclusive existem pessoas aqui dentro, que o relacionamento acabou. Um divórcio aconteceu. Isso pode acontecer, infelizmente. Com qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos. Sim ou não, queridos? Você não controla a vida do outro. Então não tem como. Todos nós estamos sujeitos. Mas veja bem, o que eu quero dizer. Se você tentou de tudo para preservar, se você, meu irmão, fez tudo nessa relação, você lutou, conversou, pediu perdão, também perdoou. Você hoje está lá, você pode deitar lá na sua cama e colocar a cabeça no travesseiro com a cabeça tranquila, com a consciência limpa. Meu irmão, se você está diante desse quadro que eu falei, então preserve, meu irmão, preserve a decência, pelo menos. Preserve a decência. Não parta para a baixaria, porque quando você vai para a baixaria, você se iguala ao outro. Você se torna semelhante ao que diz a Bíblia. Responda ao tolo e você se torna semelhante a ele. Então não vá para a baixaria. Inclusive isso é bíblico. É a lição que Jesus deixou na cruz. A lição de Jesus foi extraordinária. Porque quando Jesus foi para a cruz do Calvário, todos queriam saber se Jesus iria se comportar igual a todo mundo. Se Jesus ia fazer igual a todo mundo. E aí, queridos, Jesus ele perdoou as pessoas. Jesus se comportou na cruz do Calvário. Ele se comporta de uma maneira digna, de uma maneira decente. E aí o centurião, o camarada ali que era o gerente da execução da cruz, lá em Marcos 15, 39, ele disse assim: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por causa da postura diferente, porque Jesus não era igual a todo mundo. Ele não partiu para a baixaria. Não xingou ninguém. Não jogou praga em ninguém. Não amaldiçoou ninguém. Jesus é maravilhoso, amém, queridos? Ele é nosso melhor exemplo. Sabe, infelizmente, nos dias de hoje, vocês sabem disso, muitas pessoas partem para a baixaria, para o egoísmo, quando se trata de herança dos pais, quando se trata de uma amizade desfeita, quando tem que ter uma divisão de sociedade, quando há um divórcio, enfim. Que triste isso, queridos. Mas eu quero concluir com vocês aqui nesta manhã, quero concluir essa mensagem para nós orarmos juntos aqui, dizendo o seguinte: quais são os seus valores? Preste bem atenção nesse momento final. Quais são os seus valores? Você tem sido fiel aos seus valores? Você tem sido fiel aos seus valores? Seja fiel aos seus valores. Ah, Ronaldo, mas todo mundo faz aí o errado. Mas se todo mundo faz o errado, você não precisa fazer. Mas todo mundo rouba. Mas se todo mundo roubar, você não precisa roubar. Mas o mundo tem ódio. Todo mundo tem ódio. Ué, mas ame você. Mas as pessoas guardam rancor. Ué, perdoe você. Você pode ser diferente. Porque o cristianismo, queridos, o cristianismo é um chamado à fidelidade. O cristianismo é um chamado ao quê? A fidelidade. Paulo ele disse o seguinte. Paulo disse assim, 1 Coríntios 4:2. Olha o que ele disse na tela. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um, o quê? Que cada um se ache fiel. Quando a Bíblia fala, por exemplo, lá em Hebreus, quando a Bíblia fala que o justo viverá da fé, você precisa entender o seguinte, que a palavra fé no grego e no latim são a mesma palavra para a palavra fidelidade. É a mesma palavra, fé e fidelidade. Então a gente pode ler o texto sem medo de errar, sem má interpretação. A gente pode ler o texto assim: o justo viverá da sua fidelidade. O justo viverá do quê? Da sua fidelidade. Então ser cristão é um chamado à fidelidade, queridos. Fidelidade a quê? Fidelidade a Deus. Fidelidade a você. Fidelidade aos valores que você abraçou na vida. Fidelidade aos seus relacionamentos. Tem muita gente que faz besteira na vida e culpa o outro, né? Eu fiz porque o outro também fez. Eu fiz porque ele fez primeiro.
Ele que me provocou, Ele que me induziu a fazer. Não, querido, você fez é por causa de você mesmo. Se você fez é porque você se perdeu nos seus valores. Se você fez é porque você não foi fiel a você mesmo, naquilo que você dizia que acreditava. Então, meu irmão, concluindo aqui, se você busca relacionamentos saudáveis, você hoje, nesta manhã, precisa se encontrar. E para você se encontrar, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E dizer assim para Ele: Jesus, Senhor, eu quero viver com esses valores o resto da minha vida, o resto da minha história. Que seja assim, em nome de Jesus. Receba esta palavra.